Bom, falando em lugar, já que a Júlia, ótimo esse exemplo, achei maravilhoso, né? Como a nossa relação de história, né? Nossa história recente, como a gente tem a questão do antigo ser talvez até um edifício de Brasília, e para um europeu é o novo um edifício de Brasília, né? Então depende muito do lugar, né? E isso tem muito a ver também com o que a Catarina, minha xará, estuda bastante, sobre a relação geográfica do espaço, de como a gente tem que saber, num país continental como o Brasil, nos estados, a gente tem estados, né, no Brasil, que o interior e o centro urbano também são completamente diferentes. Catarina, ajuda a gente aí como biofilia, lugar, o que a gente tem que considerar em relação a esse Brasilzão, paizão, né, chamado Brasil. Vamos lá, Catarina, ajuda. Vamos lá, Marina. Então, vou pegar um pouco do gancho, né, de cada um de vocês para tentar contextualizar aí minha fala. Começando pelo Lori, realmente o que a gente vem estudando em termos de neuroarquitetura e biofilia, sustentabilidade e conforto ambiental não é exatamente novo, mas da forma como a gente vem utilizando e transmitindo isso e tendo mais assertividade, não só nas nossas aulas, mas principalmente dos nossos projetos, eu acho que essa é o grande cerejinha, né, do bolo. É que há muito tempo que a gente vem estudando isso, há muito tempo que a gente sabe que as pessoas precisam estar mais em contato com elementos naturais, né? Então, o termo biofilia, que é essa perninha da neuroarquitetura, né, que vai estudar essa necessidade das pessoas estarem mais em contatos com elementos naturais, isso não é novo, né? Já tem algum tempo, mas isso está chegando de uma forma muito forte agora, não só porque o tema é extremamente interessante, mas diante do contexto que a gente vive, né? Então, agora está todo mundo, eu espero, eu imagino, está todo mundo isolado, né? Então a gente começa a realmente sentir, a perceber o tanto que esse elemento natural, o tanto que o abraço faz falta, o tanto que estar do lado de fora faz falta, e isso a gente já vinha falando. Então, né, reafirmo que vocês vêm comentando, não tem nenhuma novidade, mas agora os estudos trazem essa certeza de que a maioria das pessoas, como a Cris falou, né, com bastante precisão, isso não vai funcionar para todo mundo, mas que a maioria das pessoas sente falta. E a gente consegue fazer um link muito forte com esse nosso estudo aí de mestrado, que é o que a Júlia veio falando do doutorado, né, questões mais técnicas relacionadas ao conforto ambiental e à sustentabilidade, e agora esse ser humano ele entra como o grande, né, como o grande foco. Porque até então, quando a gente falava que a gente fazia um projeto utilizando técnicas mais sustentáveis, que estão relacionadas ao conforto ambiental, o meio ambiente era o grande foco. A gente não queria gerar grandes impactos ambientais, a gente queria fazer bem para a natureza, e agora isso casa muito bem, né, no retorno. Como que essa natureza também faz muito bem para a gente. Então, mais uma vez, é um equilíbrio, né, é uma troca. Então, a gente, né, as pessoas dentro de casa começam a perceber, talvez, Júlia, se você refizesse essa pesquisa agora, né, essa vista do ambiente externo, ela ganharia ainda mais ênfase. Eu fiz uma brincadeira, né? Eu fiz uma brincadeirinha rápida lá no meu Instagram e falei assim, para as pessoas tirarem foto dos espaços, né, que traziam mais prazer, os espaços da casa, ou do ambiente que as pessoas estavam. E eu vou falar para vocês que 90% das pessoas tiraram foto da vista, né? Tiraram foto do elemento externo. Ao mesmo tempo, parece uma coisa simples, né? Como a Marina falou, se a gente vai trabalhar com biofilia, a gente tem que trazer luz, a gente tem que ter ventilação e a gente coloca uma plantinha dentro de casa e está resolvido. Então, eu acho que não é só por aí, né? Primeira coisa, o Brasil é gigantesco. Se a gente fizer um recorte nacional, então eu tenho aí um histórico de vida onde eu sou nordestina, eu já estudei, fiz meu mestrado em Florianópolis, hoje eu moro em Brasília, mas também já morei em Uberlândia, e trabalho muito com projetos para o norte, né, para Belém, para Macapá. Então, além de viajar muito pelo IPOG, né, Lori, que o IPOG faz com que a gente tenha essa oportunidade de viajar
Brasil afora, eu também sou consultora do Sebrae há 15 anos, onde eu também viajo e tive essa oportunidade de já ter morado em várias regiões. Então, não existe uma receitinha de bolo, como vocês falaram de uma forma muito correta. Então, a diretriz pode ser a mesma, né? Vamos ventilar os espaços. Mas será que ventilar um espaço no Rio Grande do Sul é a mesma coisa de ventilar um espaço em Maceió? Né? Será que todo período do ano as pessoas do Rio Grande do Sul, vocês aí, Marina e Lori, que estão aí no sul, será que vocês vão querer o vento sul aí no período de inverno? Né? Como ao mesmo tempo o pessoal que está em Maceió, esse vento ele é muito bem-vindo, seja primavera, verão, outono, inverno. Então, é para ventilar, ok, mas de que forma, né? Então, é aí que entra esse link muito forte que a Júlia comentou, dessa área de conforto ambiental. Então, ao mesmo tempo, usar vegetação. Não é só trazer uma plantinha para dentro de casa. Será que toda plantinha vai sobreviver em todo lugar que você vai colocar, né? Será que todos os espaços a gente vai poder colocar um jardim vertical? E em ambientes hospitalares, por exemplo, onde eu não posso ter esses elementos externos aqui dentro, será que eu não vou poder trabalhar com biofilia? E aí entra uma gama de estratégias, né? O nosso organograma que a gente está organizando aí para a nossa aula. Então, entra uma gama de estratégias que a gente pode construir para que esse projeto, né? Para que a gente trabalhe biofilia com esse projeto, sem ficar amarrada nessa receita de bolo. Então, entender o que está por trás disso, né? Por que as pessoas se sentem bem estando próximos de elementos naturais? Então, será que tem a ver também com essa paleta de cores? Será que tem a ver como, de repente, tem um elemento focal e não se tem esse excesso, né, de elementos onde a gente possa ficar perturbada? Ou será que tem a ver com as texturas? Ou será que tem a ver com o fractal, né, com esses elementos, né, que se repetem na natureza? Então, é um estudo, como a Marina falou, que a gente ainda, cada vez que a gente estuda, a gente descobre que a gente tem que estudar muito mais. Muito mais! Muito mais, ainda bem que a gente sente isso, né? Porque senão, isso quer dizer que a gente está no caminho certo, como diz o professor Joy, né, Lori? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que a gente consegue agora ter um entendimento mais claro, ter um embasamento científico super bacana trazida pela neurociência e pela neuroarquitetura. De alguma forma, isso traz um conforto para a gente, porque eu, por exemplo, fico um pouco angustiada com essa arquitetura tão subjetiva, né? O fato da gente ter algumas respostas, algumas técnicas, que na maioria das vezes vai funcionar, traz uma certa tranquilidade nessa proposição do espaço, né? Mas, ao mesmo tempo, não é 100% de certeza. Então, a gente pode trazer algumas diretrizes principais, como essa, né, que a gente falou, que é vegetação, que é um material, que é isso e aquilo, mas a forma como isso vai acontecer no espaço é extremamente complexa, né? Como a Cris veio falando, que vai depender muito desse usuário e também vai depender do local, né? A forma como a gente vai trabalhar luz natural é diferente, a forma como a gente vai trabalhar a ventilação natural é diferente. Tem locais, inclusive, onde essa ventilação natural não é tão bem-vinda assim, e a gente precisa se preparar para esse novo contexto, né? Que eu nem vou chamar do novo, que está ficando chato, mas a gente precisa se preparar para esse novo contexto. Eu até compartilhei aqui no nosso grupo, e eu vou externalizar uma fala do Ivo Mairenes, que é um arquiteto carioca, que eu gosto muito, que deu uma entrevista para o CAL, que saiu publicado lá no site do CAL, que ele fala, o nosso imaginário agora, né, nas notícias, os imaginários das pessoas começam a enxergar o mundo cada vez mais dividido, né? Então, se o restaurante vai abrir, ele vai abrir com acetato, né? Dividindo as pessoas. Se uma loja vai abrir, ela também vai abrir com determinados fechamentos. E, de certa forma, isso vai incomodar todo mundo, porque o calor humano é insubstituível. Então, o que a gente quer não é só frequentar os espaços, a gente quer encontrar as pessoas. Só que agora a gente vai precisar encontrar as pessoas de uma forma saudável.
E para que isso aconteça, o nosso papel é grandioso, porque a gente vai precisar projetar espaços propícios para a vida. Isso não tem mais volta, né? Então, a ventilação natural não vai estar só ligada ao conforto, não vai estar ligada só ao bem-estar, que já é muito, mas ela vai estar ligada muito diretamente à nossa segurança, né? Segurança, quando eu digo em termos de ambientes saudáveis, né? Então, essa iluminação, se já tinha uma importância, agora ela ganha uma importância exponencial. E, novamente, não se tem uma receita de bolo, ainda bem, porque a gente iria perder o nosso lugar do mundo, né? Então, ainda bem, essa complexidade aí é o trabalho do arquiteto, né? Exatamente, é a gente, né? A que gente vai traduzir isso daí, eu espero. A gente consegue ver, né, por essas maravilhosas falas que a gente já teve até aqui, como é quase a essência da formação, né? Eu acredito que tem gente nos vendo, arquitetos, designers. Eu sempre brinco, né? Onde colocam arquitetura? Tem universidades no Brasil que colocam arquitetura no Centro de Ciências Tecnológicas, tem universidades que colocam arquitetura na área de humanas. Por quê? Porque essa formação, arquitetura, interiores, design interiores, a gente tem esse pé na técnica e tem o pé também no ser humano, nas artes, que é essa humanização do espaço, né? Então, se vocês forem ver as falas de todas nós, incluindo a do Lori, a gente sabe, tem técnica, mas também tem essas peculiaridades e particularidades que a gente sempre soube que existiram, mas que cada vez mais ficam exacerbadas de que os seres humanos são únicos, mas eles têm algumas necessidades em comum, né? Então a gente consegue, com muita sensibilidade, com estudos, com técnicas, trazer isso para os espaços, né? Até por falar em técnica, vou puxar o gancho de novo para o Lori. Lori, sobre os estudos, né? O que a gente tem já de estudos concretos quando se olha, né, o funcionamento do cérebro, sabendo dessas peculiaridades, né, particularidades de cada ser humano, mas o que tem de estudos concretos já na área da neurociência, neuroarquitetura? Bom, em relação à ciência específica, né, e a gente buscando a neurociência, isso muito ligado às áreas da saúde também, a gente tem várias comprovações em relação a áreas cerebrais que são acionadas diante de determinados estímulos. No entanto, a gente continua tendo a questão da subjetividade, porque esses estímulos eles são muito traduzíveis à experiência de cada um. Então, isso ocorre mais ou menos assim. Nós somos regidos, aí pegando o gancho da psicologia, né? Na psicologia comportamental, nós somos regidos por 3 grandes campos. A gente tem o campo sensorial, que ele está ligado às nossas sensações e automaticamente emoções. A gente tem um campo cognitivo, que é o que eu conheço por mundo, por vida, é aquilo que eu aprendi ao longo da minha existência, e isso diz respeito exclusivamente a mim, porque eu vivi isso. E eu tenho o campo comportamental, que traduz os meus comportamentos. Esses 3 campos, eles estão sempre unificados, estão sempre trabalhando em conjunto, né? Então, o que eu percebo que o campo sensorial me traz, ele é traduzido pela minha condicionante de vida, pelo que eu entendo de vida, e isso me dá um determinado comportamento. Então, aqui abre-se inúmeras perspectivas, né? Quando a gente começa a falar disso que a Catarina muito bem trouxe, né, que não tem a receita de bolo, uma das áreas que mais se utiliza, e talvez não a primeira grande área que se utiliza dos artifícios de neuroarquitetura, é a arquitetura comercial, porque lá a gente precisa de um resultado, o projeto tem que entregar um resultado, e o resultado é a experiência do cliente. Nunca se falou tanto em experiência como se fala hoje, né? E por quê? Porque lá a gente consegue, através do campo sensorial, trazer uma carga de emoção, uma carga sensorial X, que um grande grupo de pessoas, e aí os indivíduos fazendo parte, né, várias unicidades fazendo parte disso, tem uma tradução e nos dão um determinado comportamento. Mas isso é muito, muito pessoal, e aí vai no que a Catarina disse, no que a Cris disse, no que a Júlia disse. Por quê? Porque quando a gente pega, por exemplo, o que uma marca vai trabalhar como público-alvo, e aí a gente está falando de personas, de arquétipos, que só aí dá uma outra live, mas quando a gente começa a traçar esse perfil, a gente vai entender que se, por exemplo, nós 5
estivermos dentro de algo chamado público-alvo de uma determinada loja, quando nós chegarmos os 5 nessa loja, nós os 5 vamos tender a achar a loja muito interessante, a gente vai gostar da maioria das cargas sensoriais que tem ali, o olfato, a musicalidade que tem a ver com a audição, o modo como eu transito pela loja, as texturas, as cores, os materiais, eu vou entender aquilo de uma forma muito, muito, muito saudável. Eu e vocês 4, porque nós os 5 estamos dentro do público-alvo. No entanto, isso não significa que nós 5, ao entrarmos nessa loja, vamos escolher os mesmos produtos para comprar. Então eu tenho um recorte, esse recorte ele me diz que este grupo específico de pessoas tendencialmente serão atingidos por essas informações. Mas cada um, unicamente ele, devido ao seu campo cognitivo, que é a sua tradução de vida, vai ter o seu momento único. Então, por mais que todos os processos estejam ali, eu não consigo garantir que eu vou atender à unicidade daquela pessoa. Então, é por isso que mesmo tendo o público, o arquétipo, a persona, etc., nós vamos ter uma gama muito grande de produtos, que é para poder, dentro dessa malha maior, tentar chegar nos individuais, né? Essas relações elas vão acontecer justamente por causa da transição desses 3 campos que nós temos aqui. O que se sabe até então? Que quanto maior for a carga sensorial, maior tende a ser a tradução comportamental. Quanto mais eu tiver agitação, frenesi no campo sensorial, a minha tradução tende a me dar um comportamento maior. Eu gosto sempre de dar exemplos assim bem cotidianos, né? Porque a gente capta rápido. Vamos pegar, por exemplo, alimentação, nos alimentarmos, né? Quando a gente está comendo alguma coisa, a gente está lidando pelo menos com 2 dos nossos sentidos diretos, né? Daqueles 5, pelo menos 2. A gente está lidando com o paladar e com o olfato, né? Então, eu estou comendo alguma coisa, estou sentindo o sabor e eu estou sentindo o cheirinho. Mas se a gente parar para perceber, a gente vai ver que aqueles alimentos crocantes, chocolate que é crocante, salgadinho, amendoim, tudo que é... A gente geralmente diz assim, não dá para comer um só. Você come um, pega outro, por quê? Porque esse alimento ele não fica só com o paladar e o olfato, ele aumenta a condicionante de tato e ele também aciona a audição. Quanto maior for o envolvimento sensorial, maior é a tradução comportamental, né? Já deu fome. Já deu fome. Então, assim, ó, antes eu estava trabalhando com 2 quesitos sensoriais, tato e olfato, perdão, paladar e olfato. Quando eu coloco a crocância nisso, eu já continuo com o paladar, continuo com o olfato e eu acrescento uma maior condicionante de tato e a audibilidade. Então, aí aumentou a carga sensorial, tende-se a aumentar o comportamento também. Nesse caso, repetir o movimento de ter aquela sensorialidade toda, né? Então, esses quesitos, eles estão já muito compreendidos, né, que isso pode acontecer. Dentro das espacialidades, quando a gente traz isso para o espaço, vai acontecer de igual forma. Quanto mais a gente conseguir conectar os campos sensoriais das pessoas, maior tende a ser o movimento comportamental. É por isso, de novo, que no campo comercial usa-se musicalidade no ambiente. Muitas lojas trabalham também com a questão de odorização no espaço. Então você tem audição, você tem o olfato, você continua com muita percepção, tem uma técnica que a gente chama de tato visual, né? Então a gente meio que dá uma abusada nas texturas, porque aí visualmente você já tem as condicionantes de tato, mesmo não tendo tocado ainda. Então quanto maior for a composição no campo sensorial, maior tende a ser a tradução no campo comportamental. E aí, claro, tem ligações que vão diretamente ao quesito a Júlia falava das memórias afetivas, né? Tudo aquilo, a memória afetiva ela pode ser naturalmente utilizada ou ela pode ser criada. A gente pode gerar uma memória afetiva se a gente quiser. A gente condiciona isso, né? Mas isso tem muito a ver com o ambiente que nós estamos inseridos. E aí, se a gente puxar um ganchinho rápido assim na neurociência, a gente vai perceber que a gente tem uma região, uma estrutura cerebral nossa chamada hipocampo,
E lá no hipocampo acontecem duas coisas importantes para nós na arquitetura. Obviamente que acontece muita coisa, mas dando o recorte, né, acontecem duas coisas importantes para nós na arquitetura, que é no hipocampo que nós temos o processamento do que a gente chama de GPS mental, que é o como eu me relaciono com a espacialidade, né? Então eu leio esse espaço, eu sei que eu vou por ali, que eu saio por aqui, que eu tenho que circundar aquele determinado mobiliário. Então eu tenho um GPS mental traçado para poder me permitir utilizar esse espaço. E também dentro do hipocampo a gente tem a conformação das memórias, sejam de curto prazo, sejam de longo prazo. Depois elas vão se subdividir de novo, mas o hipocampo trata disso. É devido a dentro da mesma estrutura a gente ter essas duas condicionantes que acontecem coisas mais ou menos assim. Eu estou aqui conversando com vocês, eu estou no escritório da minha casa, e aí eu lembro que eu queria mostrar algo para vocês. Acabei de comprar uma caneta, quero mostrar a caneta para vocês. Mas essa caneta não está aqui, essa caneta está lá na sala. Quando eu saio desse espaço e eu chego na sala, pode, não é que vá, mas pode acontecer de eu ter uma reação mais ou menos assim. O que mesmo que eu vim pegar aqui? E aí eu volto. Quando eu entro no escritório, eu faço assim, era a caneta. E aí eu volto racionalmente e pego a caneta. Por quê? Porque esse meu ambiente, ele já tinha conectado no primeiro momento uma memória de curto prazo junto com o meu GPS mental, junto com a espacialidade. Quando eu troco a espacialidade, não é que vá, mas pode acontecer de eu perder aquela memória junto, né? Porque ela era uma memória só de curto prazo, uma memória rápida. É isso que faz com que a gente tenha lembranças de determinados lugares que podem nos lembrar de pessoas, de sensações boas ou ruins. Aí a gente já começa a entrar no campo da valência, né? Se é positivo ou se é negativo. Mas a ambientação, a minha conexão com o espaço, devido a essa conexão de GPS mental que eu faço, né, com o traçado que eu faço, ela tende a estar conectada a um campo de memória também. Bom, mas enfim, aí a gente começa... Aqui eu já tô assim, quase colocando a mãozinha e vendo o coraçõezinho saindo, né, ouvindo o Lori. Mas é interessante também como ele fala muito de tende, né, como é uma área que eu trabalho bastante, a questão das tendências, a gente tem que sempre lembrar isso. Tende a acontecer, não é uma amarra, né? Inclusive, eu já li alguns artigos e pessoas que falam, assim, principalmente da biofilia, não tem que usar isso, tem que usar aquilo. Não, depende, né? Depende da pessoa. Tu não pode usar formas pontudas, mas espera lá, se a pessoa vive lá no Grand Canyon ou no lugar que as rochas fazem parte do dia a dia, trazer isso para dentro de casa é uma memória afetiva, talvez, para aquela pessoa, né? E não é necessariamente ruim. Então, tudo que é muito rígido, a gente tem que desconfiar, né? E essa questão dos sentidos também, nosso cérebro adora, né? Neuroplasticidade, né? Para estimular, o nosso cérebro precisa de tudo isso. E agora eu vou botar todo mundo aqui em maus lençóis, para vocês verem, né? Como é subjetivo. Imaginem que a gente se reuniu aqui por afinidades, né? Trabalhamos em áreas similares, mas com certeza cada um tem uma particularidade. A gente falou, alguns falaram aqui, né? A Júlia falou também, a Cris, de certa forma também, o Lori, a minha xará, a Catarina. O que para cada um de vocês tem alguma memória afetiva dentro do ambiente que vocês estão agora, dentro da casa de vocês e do escritório? Vamos começar com a Cris. Cris, tem alguma coisa de memória afetiva aí no teu ambiente, na tua casa? Eu estou aqui no escritório. Tem. Então, tem. O que é? Aqui tem fotos de pessoas que eu amo. Aqui tem objetos que eu ganhei de pessoas que são importantes para mim. Lugares que eu frequentei, fotos de lugares que eu já fui. Eu falo que esse espaço aqui ele é recheado de memórias. Que para mim E que com certeza, talvez até algum que está ali foge do contexto de composição, de elementos que deveriam ter sido utilizados, mas que para ti faz todo sentido. Vamos dar uma puladinha, Júlia, que eu estou vendo também, tu está na sala aí, tá cheio de coisa. A minha estante é completamente memória afetiva, ainda mais nesse momento que o escritório teve que vir para dentro de casa. E aí a assistente aqui atrás, ela foi totalmente reformulada, né, de trazer essas coisas profissionais, mas as minhas paixões, né, de design de mobiliário, que me lembra
lá da primeira turma do IPOG que eu fiz de design de interior, onde eu fui estudar a história do mobiliário, a cadeira como arte, então eu amo colecionar cadeiras, ó. Tenho várias cadeirinhas. Tem ali uma igreja de barro que tem a ver com a minha família mineira, lá do norte de Minas, né, de uma região do Vale do Jequitinhonha, onde é o artesanato do barro. E aí já mistura com a minha vida em Brasília há 25 anos, de croquis de Niemeyer, das composições do Atos Bulcão. Então é uma mistura, né? E as plantinhas, né? Aqui em casa são cheias. Já quero dica para ficar assim verde, tá? Olha aqui, tem lá fora, eu tive que trazer as da Qualiar, então eu ocupei o hall do apartamento ali dos vizinhos, porque minha mãe e meu pai sempre amaram terra, sempre amaram planta. Então, se não tiver planta, e nesse momento é a válvula de escape. Para ter uma ideia, a minha filha está fazendo plantio de horta numa áreazinha assim de grade da janela, porque ela está vendo a evolução da cebola e do tomate. Então é isso, memórias afetivas. Aí outra relação, né? Não necessariamente faz parte de um estilo de composição, de um estilo de ambiente, mas as revistas de decoração sempre tinham uma mesa de centro e um pincel chinês em cima, naquela decoração. Eu me pergunto, quem sabe a história desse pincel chinês? Quem tem relação com ele? E simplesmente uma peça comprada, mas que não kit, tenha... né? Parece que é um kit, assim. É o kit decoração, é o kit paisagismo, eu falo do kit sustentabilidade. Então, tudo que é kitzinho, cara, não funciona, porque é Desconfie, gente. Desconfie em métodos, assim, muito específicos. Claro que tem a básica. Por exemplo, né, eu que trabalho com Gestalt já está me contradizendo. Sim, uso e uso muito. Mas a gente não pode esquecer desses apêndices todos, né? Vamos lá, Xará, o que tem aí? Quero saber, Catarina. Olha o som. Tá mutada, Catarina. Poxa vida, eu falei uma coisa tão importante. Eu tô aí? Minha casa também tem uma série de recordações. E esses dias eu abri uma gaveta, e se minha mãe estiver me assistindo, ela vai chorar agora, porque eu quase chorei. Então tinha uns paninhos bordados pela minha avó, que nunca mais eu tinha visto. E quando eu abri, sabe quando você se sente criada na praia? Eu sou alagoana, depois eu fui para Florianópolis, eu sempre fui criada em local que tinha muitos elementos naturais, né? E o porquê que eu escolhi o meu apartamento é justamente pela vista direta que eu tenho do parque, né? Então, eu não estou na praia, mas a gente fala aqui em Brasília, o céu de Brasília, né? É o nosso mar. Então, na hora que eu estou na janela, por mais que não seja o mar que eu esteja vendo, me vem essa memória, né, de estar num espaço aberto, de não estar num espaço enclausurado, por mais que eu esteja num apartamento. Então, enfim, é um tema aí, Marina, que daria para a gente conversar. Onde a gente guarda as coisas, olha como pode ser importante, né, para o cliente de vocês, quando vocês vão pensar nos espaços, o fato de abrir, de ter história, de a pessoa, quando puder, convidar alguém para ir na sua casa e poder, cada espaço, contar uma história, né? Imagina a Catarina comigo, porque eu sou uma pessoa, eu gosto muito de preto, branco e cinza, né? Deu para perceber aqui. E não por isso, não dá para mostrar agora, mas um dos objetos mais importantes aqui da minha ambientação é uma máquina de reprodução de slides que meu avô usava, que já era relíquia dele, e isso virou um objeto de decoração e tem tudo a ver com esse espaço aqui, e gera muito isso, né? Uma história, quando alguém vem, eu conto, eu lembro do meu avô, quase como a Catarina, ela está falando da avó, já estava aqui me enchendo de lágrima aqui, que eu lembro o meu avô mostrando os slides dele em preto e branco, enfim, os primeiros filmes muito quebrados. E isso tem técnica para colocar, só que o fato de poderia aniquilar uma coisa que para mim faz muito bem, né? Que é algo bastante pessoal. Lori, o que tem aí de memória afetiva? Joguei. Então, eu tô no escritório que eu uso em casa. Esse é um escritório que, antes da pandemia, ele era utilizado mais para... eu tô mais ou menos no meio dele, né? Tem uma parte que está atrás do computador, que é um canto mais de trabalho mesmo. Aí ali tem duas impressoras, tem mais mesa, tem bancada, enfim. Eu estou mais ou menos aqui no meio. Aí aqui, não sei se dá para ver, tem um sofá aqui que eu uso para relaxar.
e aí lá no fundo tem uma poltrona de leitura. Então eu sempre usei esse espaço assim para fazer alguma coisinha rápida que fosse de trabalho, sempre me permitir não trabalhar em casa, mas agora ele está sendo o cotidiano, né? 24 horas ele me representa agora trabalhar. E eu acho que... E aí, claro, desse outro lado aqui tem uma estante muito grande que ocupa o ambiente inteiro, e aqui tem coisas de viagens, presente de pessoas, trabalhos que eu já orientei de faculdade, tem uma pequena biblioteca, então tudo acontece aqui. Mas eu acho que esse ponto que você está trazendo, Marina, de perguntar aqui para todo mundo essas questões, eu acho que já traz, por natureza, um exercício muito interessante para quem quer de verdade começar a trabalhar com a neuroarquitetura. E acho que um primeiro ponto é despir-se de regras. E eu vou dar um exemplo aqui que já aconteceu com todos nós 5, em início de carreira principalmente, e que talvez ainda seja um ponto, vamos chamar assim, nevrálgico para muita gente. Sabe aquela coisa assim de você ser contratado para fazer um projeto de interiores? Você desenvolveu todo o projeto. Chegou naquela fase final onde você vai fazer a ambientação. Aí você vai lá, arruma, deixa lindo, e a gente normalmente diz assim, nossa, ficou capa de revista. Tá pronto para fotografar, colocar na capa de revista, você tá assim, no céu. Aí você vai embora, entrega o projeto e você vai embora. Você volta uma semana depois, é outra casa. É outro projeto. E normalmente, quem ainda não compreendeu o que é trabalhar com neuroarquitetura, e aí agora a gente já migrou essa fase, normalmente no passado, e talvez alguém ainda sinta isso, perceba assim, nossa, mas o meu cliente desmanchou tudo que eu fiz, ele destruiu o meu trabalho. É um momento de pausa para a gente pensar no seguinte, o que você ambientou era para ele ou era para você? Perfeito. Porque se ele alterou tudo, não significa que ele achou feio. Significa que a identidade efetiva dele é outra. E aqui, nesse momento, ao invés de a gente parar e sofrer, o ideal é a gente parar e pensar assim, não, peraí, aonde que eu ainda não consegui entender o outro? Como que eu vou mexer no meu briefing para que isso não aconteça? O que eu vou alterar no meu processo para que isso não aconteça? Porque um projeto lindo de verdade é aquele que ele, usuário, chega e diz assim, meu Deus, sou eu. Pronto, aí sim você cumpriu. Talvez para a sua fotografia não fosse o melhor ambiente, mas para a imagem que ele vai ter, com a apropriação que ele vai ter, com a identidade que ele vai trazer para ele, isso é que de fato vai qualificar o nosso projeto. Eu sempre brinco assim, tem alguns projetos que nos enganam, né? Por exemplo, projeto de apartamento decorado. Quando a gente fala assim, projeto de apartamento decorado, design residencial. Não. Um apartamento decorado é zero design residencial. Mas é um apartamento, mas é zero residencial. É um projeto totalmente comercial. Por quê? Porque se qualquer um de nós 5, ou qualquer pessoa que estiver nos assistindo agora, chegar em um belo apartamento decorado, muito bem montado e corretamente montado, nós todos vamos traçar uma linha de raciocínio mais ou menos assim, nossa, que apartamento lindo, tranquilamente eu moraria aqui. Mas peraí, como que pessoas tão diferentes, ao mesmo tempo, se permitiriam apropriar-se do mesmo espaço? Porque lá foi extraída uma coisa chamada identidade. Então, o apartamento decorado ele serve para mim, serve para a Catarina, para a Cris, para a Marina, para a Fernanda, para qualquer um que esteja assistindo. No entanto, em uma semana de uso vai começar a aparecer um porta-retrato, vai aparecer uma almofada de bichinho, vai aparecer uma mesa trocada de lugar, porque aí eu começo a efetivamente entender que aquilo é meu, né? Mas num primeiro momento todos nós julgamos que eu poderia morar ali. Por quê? Porque não tem identidade, então ele é completamente apto a qualquer a apropriação. Mas esse mecanismo é um mecanismo muito interessante para trabalhar com neuroarquitetura, quando isso acontece, né? Nossa, o cliente mudou tudo que eu fiz. Não sofra.
E também não acho que você fez errado, também não acho que o que você fez foi tido por ele como feio. Esse não é o processo é o contrário, é um processo de aprendizagem. Nossa, até o que talvez eu não tenha perguntado, o que talvez eu não tenha percebido, em que momento talvez eu não dei a abertura suficiente para que ele participasse do projeto. Gente, em neuroarquitetura, um dos principais elementos é trazer o cliente para o projeto. Não na minha concepção, mas ele. Vem cá, senta aqui comigo. É assim? É você que está aqui? Ou é o que eu estou vendo de você que está aqui? Né? O que tá... Então é um processo aí que... E aí vem as questões de design thinking, bom, aí veio milhões de coisas, né? Aí a gente pode emendar com mais um monte de coisa, né? Não, Lori, eu e olha só, perguntar para o Lori, dentro dessa linha, né, que há muitos profissionais da nossa área estão angustiados, né? Nossa, tô sem trabalhar, tô sem captar cliente, e a gente ressignificar esse momento, né? E eu queria perguntar para você que está conectado absolutamente com 100% do mundo ao mesmo tempo, na tua percepção, como que os profissionais hoje, dentro dessa linha da neuroarquitetura, começam a ter, né, que se portar em relação a essa, que eu até coloquei o nome da live de uma era, né? E eu fui procurar o significado de era. Era é algo que é novo e nasce de um fato marcante, assim. Então, o 2020 vai ficar ali como um pontinho na linha, né, do tempo e da história. E aí as pessoas estão angustiadas, né, de, ai meu Deus, eu preciso aprender a projetar completamente de novo, estão perdidas. O que você sugere para essas pessoas hoje? Eu acho que o principal elemento agora, neste exato momento que a gente está na transição, a gente não está... Nós estamos ainda na pandemia, mas a gente não está nem naquele susto, porque já sabemos o que se trata, sabemos que não temos mecanismos de defesa a não ser a proteção, né? Nos protegermos, nos resguardarmos, mas também ainda não estamos no momento pós, né? Entrou efetivamente essa vida nova, né? A gente ainda está naquele limbo, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, esperando por uma saída, seja uma vacina, um remédio, alguma coisa. Eu acho que esse é um momento ímpar de olharmos a nós mesmos e olharmos aos que estão ao nosso redor. E a gente vai começar a perceber, pelas coisas mais simples possível, o quanto nós projetávamos, e aí eu me coloco junto nisso, o quanto nós projetávamos espaços rotulados. Exemplo, nós projetávamos um espaço rotulado de residência. Como que a gente projetava? A gente projetava como que a família vive. Trabalha o dia inteiro, então a gente, na verdade, projetava algo que a gente chamava de residência, mas era efetivamente utilizado o dormitório e a cozinha. Né? Você dormia, fazia a refeição matinal, passava o dia inteiro na rua, voltava, e você ia usar o que a gente poderia chamar de aspecto social da casa no final de semana, recebendo os amigos um dia à noite, e deu. Mas você passava o dia inteiro fora desse lugar. Quantas pessoas hoje, porque nós estamos em um confinamento compulsório, quantas pessoas hoje descobriram que a casa que elas moram efetivamente não as atende? Famílias que têm criança na estrutura familiar, né? Tenta imaginar, por exemplo, se para nós adultos é conflitante, é difícil, nos fragiliza. Imagina a criança que ela, por natureza, já é indefesa para alguns aspectos ainda não tão amadurecidos psicologicamente, né? E aí começam cobranças, porque o adulto se cobra, mas ele também vai cobrar do comportamento infantil. Então, a partir do momento que a gente começa a ter essa auto-observação, isso pode acontecer em casa. Lori, mas eu estou passando a pandemia sozinho. Ótimo, ótimo. O que essa parede branca significa para você? O que esse teto branco significa para você? Então, o projetar vai ser, daqui para frente, cada vez mais um olhar observatório do outro. E não só na questão residencial, na questão corporativa, eu acho que vai ser o maior impacto que a gente vai ter em termos de projeto. Porque as empresas descobriram que, efetivamente, elas não precisam daquelas gigantescas espacialidades, porque estão todas operando com as pessoas trabalhando em casa. Então, eu acho que os projetos corporativos, ao chegarem futuramente, eles já vão chegar repensados.
né? Será que eu preciso de tanto espaço? Será que esse custo-benefício é necessário? Claro, para algumas demandas físicas, sim, mas muitas empresas hoje funcionam com as pessoas em home office, em home working, na verdade, né? Porque a coisa continua girando, ela precisa girar. Então, eu acho que as demandas projetuais vão ser muito diferentes, né? Ter um espaço apropriado para trabalhar. Eu, na minha casa, já tinha um escritório montado, né? E aí, talvez aqui uma coisa legal da gente falar, já que o nosso público aqui é arquiteto, designer, tem diferença de home office para home working, né? Home office, quando você tem um espaço que é preparado para você trabalhar, é o escritório em casa. Home working é quando você tem que trabalhar em casa, independentemente de você ter um espaço organizado para isso ou não. Então, muitas pessoas transformaram a sua mesa de jantar na mesa de trabalho, né? Isso é home working, você está trabalhando em casa. E nessas circunstâncias, talvez as pessoas percebam que antes percebiam assim, eu não preciso de um escritório em casa, né? Aí, a partir de agora, não, eu acho que é legal eu ter pelo menos um espaço ali que ele seja múltiplo, né? Que eu possa, de repente, mexer em algum objeto e trabalhar naquele espaço. Então, eu acho que essa percepção ela vai mudar muito em relação às demandas. A gente vai receber muitas novas demandas. E para entender essas demandas, você tem que entender de você. Neurociência mergulhada na arquitetura é isso, é você entender de você, porque tudo que acontece com outro acontece com você também, né? Então é mais fácil você tentar primeiro entender você e depois levar essa percepção.